Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre factories para a gente trabalhar com table seeder, legal? Eu já gravei um vídeo anterior, né, falando sobre seeds e como que eles podem nos ajudar, tá, para que a gente consiga gerar dados de testes no nosso sistema, tá? E como que normalmente a gente estava fazendo isso, tá? A gente vai na pasta databases e depois em seeds a gente criava a nossa table seeder. Aqui a gente faz um for each e cria os nossos camaradas. Para facilitar a vida, a gente também trabalhou com Faker num outro vídeo que a gente falou sobre, tá? Porém, o que acontece? No Laravel 5.1, tá? O que a gente faz? A gente tem o conceito de factory, tá? A factory, o que ela faz na realidade? Ela fabrica objetos pra gente, legal? Mas além de fabricar esse camarada, ele pode, na realidade, nos ajudar a montar um esqueleto do que a gente quer rodar as nossas seeds, tá? Então, eu vou mostrar isso aqui na prática para vocês, para facilitar a nossa vida. Então, apenas para a gente trabalhar do zero aqui, legal? Eu vou criar aqui, tá, uma migração, aqui eu tô com uma instalação zeradinha do Laravel 5.1, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um PHP artisan make model, e agora aqui o que eu vou rodar? Eu vou criar um model chamado category aqui para mim. Vamos lá. Criou esse meu model category. O que eu poderia querer fazer também agora? Eu posso querer uma migration, tá? Uma migration. Então o que eu faço? Make migration, ok? -- create, e aqui eu vou colocar categories, que é o nome da minha tabela aqui também, legal? Opa, make migration, opa, eu tenho que colocar o nome da minha migration, tá? Então eu vou colocar create table categories, legal? Maravilha, ele acabou de gerar a migration aqui para mim. Então se eu for aqui, você vai perceber que eu já tenho a minha migration, e agora aqui eu vou colocar table, eu vou colocar aqui text, e vou colocar name da minha category, e também eu vou colocar aqui como string, e aqui como text eu vou colocar aqui como description aqui pra gente, legal? O que acontece? Apenas pelo fato de eu fazer isso, tá? Eu tenho que configurar também meu banco de dados, então eu vou aqui no meu database, vou escolher o padrão do meu banco de dados como SQLite, vou criar um arquivo em branco do meu banco de dados, storage database.sqlite, legal? E agora eu vou rodar php artisan migrate, e ele vai gerar isso aqui para mim. Eu vou dar um yes, eu vou mudar inclusive isso aqui para o formato de, ele tá como produção, tá? Porque provavelmente eu tenho meu .env.example, eu vou deixar apenas como .env aqui pra gente. E nesse meu .env eu vou deixar com debug true e o env como local, legal? Mas maravilha, tá rolando a minha migration agora aqui. Agora, imagina que eu quero criar a minha seed, tá? Como que eu consigo fazer isso agora aqui? Aparentemente é bem simples. Basta, nesse meu caso, eu criar uma nova classe, tá? Essa minha classe, ela vai chamar, por exemplo, category table seeder, legal? Maravilha, não tem erro nenhum. E aqui eu vou dar um extend de seeder aqui pra gente, tá? Deixa eu só colocar aqui para ele importar a classe para ficar melhor. E agora eu vou rodar public function run aqui. E aqui normalmente é onde a gente coloca a mágica para acontecer. Ou seja, onde eu quero, por exemplo, fabricar, tá, os meus objetos para eu conseguir rodar e criar. Tá? Então é isso que a gente aprendeu, inclusive, em outros vídeos que eu já gravei sobre esse assunto. Agora, com o conceito de factory, a coisa muda um pouco de figura. Olha só que interessante. Se você olhar aqui na pasta database, você vai ver que a gente tem uma pastinha chamada factory, e eu tenho aqui um camarada chamado de model factory. Inclusive, ele já traz uma factory padrão aqui pra gente. Legal? A factory de usuário. Nesse nosso caso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui factory define, e aqui eu vou definir a minha factory, que vai ser de category, legal? E ele vai receber aqui o objeto do faker, aqui,
para que a gente consiga gerar esse objeto da forma que a gente está querendo. Legal? Opa, aqui eu tenho que tirar esse parênteses aqui, com certeza, dessa forma. E aqui a gente vai retornar. Então vamos dar um return, e nesse momento, o que eu vou fazer nesse meu return? Eu vou falar que o meu name, no momento aqui, é faker, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, uma palavra qualquer. Legal? Faker word. E aqui eu tenho a minha description. Legal? Onde eu posso colocar aqui faker sentence, por exemplo. Ou seja, com esse padrão que eu acabei de criar aqui, o que simplesmente eu consigo fazer? Eu já tenho uma fábrica de elementos aqui para eu criar vários objetos com esse padrão aqui para mim. Legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no meu category table seeder e vou fazer o seguinte, factory, legal? E agora, olha só que interessante, eu vou escolher app/category, aquela factory que a gente acabou de definir. Eu vou falar que eu quero 10 registros e agora eu vou dar um create, legal? Quando eu fizer isso, automaticamente ele já vai criar 10 registros baseado nesse meu modelo aqui, tá? Então isso vai facilitar muito as nossas vidas. Uma coisa que a gente não vai poder esquecer de forma alguma nesse momento, a gente tem que rodar um composer dump autoload, tá? Para que ele reconheça, composer dump autoload, tá? Para que ele reconheça esse meu novo arquivo, senão ele vai dar problema. Não esqueça desse detalhe. E agora que a gente já tem esse nosso category table seeder, a gente simplesmente vai acessar o seeder aqui por padrão pra gente e a gente vai dar um thiscall category table seeder. Legal? Com isso, quando a gente rodar php artisan db2.seed, seed2.db, db2.seed, tô viajando, vamos lá, seed. Olha só que legal. Ele já vai dar um seeded aqui pra gente e vai falar que rodou isso aqui pra gente. Se a gente acessar agora php artisan tinker, legal? E eu dar um app/category 2.all aqui pra gente, você vai perceber que nós temos agora aqui 10 categorias criadas aqui pra gente automaticamente. Ou seja, o Faker ele já vem de uma forma integrada com a gente, tá? Aqui no Laravel 5.1. E agora, basicamente, o que a gente precisa apenas, deixa eu só fechar aqui, tá? Rodar essa nossa factory para que a gente consiga criar exatamente o que a gente está precisando. Legal? Ou seja, isso facilita muito, mas muito a nossa vida, porque com uma linha aqui no nosso table seeder, a gente não precisa ficar criando for each, a gente não precisa ficar fazendo um monte de coisa. Na realidade, esse factory, ele trabalha pra gente. A mesma coisa em relação à parte de user aqui, se você perceber. Se a gente quiser, o que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui um user table seeder, tá? Então vamos lá. User table seeder. Vamos lá aqui no meu user table seeder. Eu vou renomear isso aqui também para user table seeder. E aqui eu vou dar um user. Quando eu rodar aqui esse camarada, obviamente que eu tenho que dar um dump autoload novamente, senão não vai funcionar. Quando eu rodar aqui o dbseed, o que vai acontecer? Eu tenho aqui também aqui adicionar o user table seeder aqui pra gente. Com certeza, senão não vai funcionar. Vamos lá. User table seeder. Vou rodar agora. Olha só que interessante. Ele rodou o user table seeder. Se eu acessar o meu Tinker agora aqui, olha só que interessante. Eu vou dar um app user all. E eu já tenho diversos usuários aqui criados por padrão no sistema aqui para mim. Simplesmente pelo motivo de eu ter essa minha Model Factory, onde ela vai organizar e definir todas as fábricas com o padrão que isso aí vai ser criado para que a gente consiga trabalhar com usuários fakes aqui também no nosso sistema. Legal? Isso aqui nos ajuda muito, é um recurso muito útil. Se eu não me engano, o Jeffrey Way, ele tinha feito isso antes, inclusive, de ter isso nessa versão do Laravel, mas agora está aqui disponível para que a gente possa utilizar
na versão do Laravel 5.1. Legal? Então, tá aqui essa minha dica para você. Um grande abraço e até a próxima.